entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Deus, nós queremos chegar diante de Ti nessa noite, Pai. Nós não queremos ser como o povo de Israel que foi medroso e ficou lá no pé do monte, Pai. Que temeu a Tua presença e não quis subir, Pai. Mas nós queremos subir o monte, Pai. Nós não queremos ficar na superficialidade, nós queremos subir o monte e Te encontrar face a face. Nós queremos ver a Tua glória, nós queremos ver a Tua face, Pai. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite, Pai. Que possamos ter a compreensão de quem nós somos em Ti, Deus. Que Tu és o nosso Pai. Que Tu és o nosso Pai de amor e de graça, o Pai que nos chamou das trevas para a Sua luz. Vem, Deus, vem sobre nós, Pai. Nós queremos entender que nós somos filhos, Pai. Nos traz a compreensão de que nós somos Teus filhos. Espírito Santo, vem sobre essa noite, sobre cada coração aqui. Convence cada um, ó Espírito. Vem sobre nós queremos entender que nós somos filhos Teus, Pai. Que nós somos amados por Ti, Pai. Nós queremos Te encontrar no alto do monte, Pai. Nós queremos Te encontrar no nosso quarto, no nosso trabalho, no nosso carro, na nossa casa, onde nós estivermos, nós queremos Te encontrar, Deus. Vem sobre nós, Pai, nós queremos Te encontrar. Nós não queremos sair daqui sem a Tua presença, sem ver a Tua face, sem ver a Tua glória sobre nós, Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Inunda esse lugar, Pai. Inunda esse lugar com a Tua glória, Pai, com a Tua presença. Nós queremos Te encontrar, Pai. Nós não queremos sair daqui igual nós chegamos. Queremos sair daqui transformados pela Tua glória, transformados pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus, ó Deus. É, Deus, tira o medo de nós, Pai. Medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, a tempestade é você, o vento forte é você. Glória a Deus. Pode se assentar. É muito bom estar aqui na presença de Deus. Aleluia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8 e 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. A gente tem vindo de uma série de ministrações falando a respeito da paternidade de Deus, sobre a nossa vida, sobre como essa paternidade é importante para nós, como nós devemos entender essa paternidade. E hoje eu quero falar não sobre apenas a paternidade, mas eu quero falar sobre identidade de filhos. Todos nós aqui somos filhos de Deus, amém? E Deus, Ele tem uma identidade. Nós temos uma identidade de filho. Só que muitas vezes, nós não vivemos de acordo com essa identidade. Acabamos por viver como escravos e não como filhos. E Deus quer nos levar a um nível mais profundo. Deus quer nos conduzir a um nível de identidade de filhos. Que nós viemos a entender que nós somos seus filhos. E não apenas seus servos, mas sim filhos amados pelo Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 17 diz assim:
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Eu queria te fazer uma pergunta. Como alguém se torna filho? Como alguém se torna filho? Existem duas maneiras de alguém se tornar filho. Pelo meio natural, onde duas pessoas, um homem e uma mulher, se unem e concebem um filho. E outro meio de ter um filho é pela adoção, onde o pai e a mãe vão até um local, vem a criança ou adolescente e decidem que aquela criança ali vai se tornar seu filho. E eles decidem ali e tem essa criança. Pelo meio natural, pode ocorrer um filho pela paixão do casal, pelo momento de paixão e surgir uma criança ali. Pela decisão dos pais, podem vir um filho. Ou até mesmo por algo forçado, pode surgir um filho. Mas quando é a adoção, não existe filho de surpresa por adoção. Um filho pode surgir por surpresa no meio natural, mas quando é adotado, não vem por surpresa. É uma decisão dos pais que querem aquela criança como seu filho. E Deus nos escolheu como seu filho, não pelo meio natural, mas por adoção. Deus escolheu que nós fôssemos seus filhos. Deus escolheu nos amar. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção. É o que esse texto fala. Porque não recebestes espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos. Nós somos adotados por Deus como seus filhos. Deus olhou para você, Rogério, lá na eternidade e decidiu que você ia ser seu filho. Olhou para o João e disse assim, João, tu é meu filho, tá pego, não tem jeito. A decisão de Deus não foi quando te viu, mas foi na eternidade. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz lá. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotarmos como seus filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito de sua vontade. Então Deus decidiu que nós fôssemos seus filhos, não no tempo presente, mas na eternidade. Muito tempo antes de você existir, Deus já havia escolhido você como seu filho. Deus já havia te amado na eternidade. Essa decisão de Deus na eternidade é muito antes de Adão existir, antes do mundo ser mundo, Deus já te amava. Deus te amou fora do tempo. Deus te amou na eternidade. Por quê? Porque com amor eterno Ele te amou. O amor de Deus é um amor incondicional, um amor que vai sair fora da nossa naturalidade. Ele amou nós antes mesmo de nós existíssemos. Ele decidiu fazer o seu filho para que nós tivéssemos... Deus decidiu enviar o seu filho para que nós fôssemos seus filhos. Para que nós recebêssemos essa adoção de filhos de Deus. Sabe? E esse amor é tão grande, que não tem como medir. Sabe? Quando a gente fala de amor humano, existem muitas vezes condições. Você não ama alguém se essa pessoa não te amar. Um casal está junto porque ambos se amam e correspondem ao amor. E o amor de Deus por nós é diferente, é incondicional. O amor de Deus não tem condições. Só que nós, como chegamos diante de Deus, nós chegamos com a mentalidade de filhos terrenos. E a gente fala assim, para Deus me amar, eu tenho que agradar a Ele. Tenho que fazer tudo certinho para que Deus me ame. Só que não é assim que funciona com Deus. Deus nos ama independente daquilo que nós façamos. Deus te ama independente daquilo que você faz. Ele te ama com amor eterno. Sabe, muitas vezes quando a gente é criança, o pai fala assim, filho, se você for bem na escola, você vai ganhar um presente. Se você obedecer, você não vai ficar de castigo.
E a gente, quando vai para Deus, a gente pensa que é da mesma maneira. Se a gente faz tudo certinho, a gente vai receber as bênçãos de Deus, a gente vai ser amado por Deus. Quando a gente é criança, a gente fala assim, se eu não fazer tudo certo, meu pai, lá no nosso inconsciente está assim, o meu pai vai deixar de me amar, não vai me amar mais. E a gente carrega isso para Deus. A gente acha que quando a gente desobedece, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente comete pecado, Deus vai se afastar de nós. Mas não, Ele nos amou com amor eterno. Antes mesmo de nós existir, Ele nos amou. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, e Ele nos amou. Ele nos escolheu, Ele nos fez alvo do seu amor. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador se torna filho de Deus. Você não se tornou filho por seus méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, eu e você se tornamos filhos de Deus. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, essa filiação é transferida a nós. Lá em Gálatas fala assim, 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus. Quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, a gente se torna filho de Deus. E, consequentemente, co-herdeiro com Ele. A gente se torna herdeiro por conta dos méritos de Jesus. Então, aquilo que eu faço não altera o amor de Deus. Mas o que Jesus fez é o que define o amor de Deus por mim. Porque Jesus me amou primeiro, eu posso ter acesso ao Pai. Eu posso receber esse amor de graça, de bondade sobre a minha vida. Não é pelo que eu fiz, mas é pelo que Jesus fez por mim. Aquilo que parecia impossível, Jesus fez. Como a gente cantou nessa noite, aquilo que era a nossa morte, nosso destino eterno, Jesus padeceu em nosso lugar para que a gente tivesse vida. Só que a gente precisa ter esse entendimento que a gente é filho de Deus. Senão a gente vai acabar vivendo como escravo. Porque o filho, quando ele é imaturo, ele vive como escravo, ele não tem poder de decisão. Ele acaba vivendo como um escravo, como um funcionário ali do pai. Mas o pai não quer que a gente seja escravo, mas que a gente assuma a nossa identidade de filho. Que a gente assuma a nossa identidade de herdeiro com Cristo. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos filhos de Deus. Sabe, quando a gente entender que nós somos filhos de Deus, a gente vai mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. Porque Deus é o nosso Pai. E sabe, Deus nos amou com amor eterno. Eu quero que você tenha isso em mente. Que Deus chamou na eternidade. Deus chamou antes do tempo existir. Deus te amava. Sabe? Então, o que você faz, o que você deixa de fazer, não altera esse amor. Porque Deus chamou muito antes. Deus chamou na eternidade. Sabe? Portanto, a nossa identidade de filho não pode estar baseada no que fazemos nesse tempo, mas no amor eterno de Deus. A gente precisa aprender a ser filho, porque Deus ele já sabe ser pai. Sabe, Deus ele já sabe ser pai. A gente que não aprende a ser filho, e a gente vive como escravo muitas vezes. Escravo do pecado, escravo da nossa vontade, escravo do nosso desejo, sendo que Deus tem uma herança enorme para nós. E nós acabamos ficando limitados às coisas desse tempo, aos prazeres dessa vida. A gente fica preso nisso aqui e acaba não desfrutando da eternidade que Deus tem para nós. Porque nós estamos vivendo como escravos e não como filhos. Nós precisamos ter essa maturidade, esse entendimento que nós não somos mais escravos, mas que nós somos filhos. E filhos amados pelo Pai, filhos adotados por Ele. Sabe, você precisa ter isso em mente, que você não é um qualquer, mas você é um filho amado por Deus. E sabe uma coisa que eu estava refletindo? É que um filho natural, ele não deixa de ser filho porque ele tira uma nota ruim, porque ele desobedece, ou até mesmo porque ele vai embora da casa do pai. Ele continua sendo filho.
E por que muitas vezes quando nós estamos diante de Deus, nós achamos que quando nós pecamos e quando nós erramos, nós deixamos de ser filho? Sendo que um filho natural não deixa de ser filho quando ele erra, quando ele fala assim, não, vou sair de casa, não quero nem saber, ele continua sendo filho. Ele não deixa de ser filho. E eu e você não deixamos de ser filho porque nós cometemos pecado. Deus nos amou com amor eterno. A graça de Jesus é maior do que qualquer pecado que você possa cometer. Então não importa o que você faça de errado. Se você chegar a Jesus com arrependimento, você vai alcançar misericórdia e graça. Porque com amor eterno Ele te amou. Lá em Jeremias, capítulo 31, 3 diz assim, ó. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu quero que você declare comigo. Em vez de quando falar Israel, você vai falar o seu nome, em voz alta. Vamos fazer um teste? Há muito tempo o Senhor disse, quando eu falar a Israel, você vai falar meu nome no caso. Disse ao Felipe, você vai falar Rogério e assim por diante. Cada um fala o seu nome. Há muito tempo o Senhor disse ao Felipe. Vamos lá, todo mundo falando. Há muito tempo o Senhor disse ao Felipe, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Sabe, Deus te amou com amor eterno. Foi Ele que te escolheu. Não foi você que decidiu vir aqui nessa noite, mas foi Ele que te chamou com a sua graça e com o seu amor. Com amor eterno Ele te amou. E com benignidade Ele te atraiu. Sabe, não foi, a gente fala assim, fui eu que decidi, a gente fala assim, eu aceitei a Jesus. Mas não, foi Ele que lá na eternidade já havia nos escolhido, nos chamado. Sabe, a decisão de Deus na eternidade é maior do que qualquer decisão sua no tempo presente. Por isso que eu falo que não importa o que você faça, não altera a decisão do Pai ao seu respeito. Porque quem diz que um filho é filho é o Pai. E o Pai já disse, você é o meu filho. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Sabe, Deus te amou na eternidade. Muito antes de você existir, Ele já te amou. Ele já te chamou. Sabe, quando Jesus nos chama, Ele nos atrai com sua graça, com seu amor. É impossível você resistir ao chamado de Cristo. Quando Deus Ele nos pega, não tem jeito. Mas a gente precisa pegar essa identidade de filho de fato para a gente. Senão a gente vai viver como escravo, como escravos medrosos. Olha lá em Romanos 8,15 que a gente leu assim, ó. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Sabe, nós recebemos um Espírito, não para sermos escravos medrosos, mas para sermos filhos de Deus. Nós devemos nos comportarmos como os filhos de Deus, não como escravos medrosos. Nós precisamos assumir essa identidade de filhos. Sabe, e um filho de Deus, ele não anda de acordo com as circunstâncias. Ele não é baseado naquilo que as pessoas falam ao seu respeito, no que ele passou, no que ele fez de errado, no que ele deixou de fazer. Mas ele é baseado naquilo que o Pai diz sobre ele, no que Deus diz sobre ele. Sabe, nós precisamos afirmar nossa identidade no que Deus diz sobre nós, não no que as pessoas dizem sobre nós, não no que eu penso sobre mim, mas sobre o que Deus diz sobre mim. Você não é o que você pensa que é, você é o que Deus diz que você é. E você é filho, filho amado por Ele. Assuma essa identidade de filho. Aceite esse chamado dEle para a sua vida como filho dEle. Nós estamos em Cristo, precisamos entender que somos seus filhos. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Portanto, entenda, se você está em Cristo, você é filho de Deus. Você se torna cordeiro com Ele. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Olha o que fala. Vejam como é grande o amor do Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E de fato somos seus filhos. Nós somos chamados filhos de Deus. O amor de Deus nos
transformou em filhos das trevas, em filhos da luz. Aquilo que parecia impossível, que era a nossa salvação. O maior milagre que pode existir não é a cura de um aleijado, a cura de um cego, de um surdo, de um mudo. Não é você receber um novo emprego, você receber um aumento de salário. Não é nada disso. O maior milagre que já existiu foi a tua salvação. Nós éramos condenados. Estávamos condenados à perdição eterna. Mas o maior milagre, aquilo que era impossível, Deus fez, que foi nos salvar. E Ele nos salvou lá na eternidade. Portanto, o que você faz aqui hoje não altera o que Ele fez na eternidade. Ele te amou muito antes do mundo existir. Apenas receba esse amor. Seja alvo desse amor. Porque Deus, Ele te amou há muito tempo. Você já é eleito nele há muito tempo. Nós precisamos apenas assumir essa postura de filhos e deixar de viver como escravos do pecado, do medo, dos nossos próprios temores, mas se tornarmos filhos de Deus, filhos maduros de Deus. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus te conhecia. E Ele já te amava. Ele já havia te escolhido, já havia te chamado. Portanto, receba esse amor. Seja alvo desse amor. Deixe de viver como escravo e viva como filho amado pelo Pai. Sabe, nós precisamos assumir essa identidade de filho, restaurar essa identidade de filho. E como que nós vamos restaurar essa identidade de filho? É estando em Cristo. Porque Cristo é o Filho unigênito do Pai. E por meio do seu sacrifício na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque Jesus morreu na cruz, eu e você se tornamos filhos de Deus. Quando foi para Deus criar o mundo, o que Deus falou? Haja luz e houve luz. Quando foi para criar os animais, Ele falou que sai da terra os animais. Para criar a água, Ele disse para surgir a água. Mas quando foi para nos salvar, Ele não falou, Ele não usou a sua palavra, mas Ele enviou o seu Filho. Para você ver quão grande é o amor do Pai. Se tivesse outra alternativa de ser salvo, Deus daria um jeito. Mas não tinha outro jeito para que eu e você fôssemos salvos. Era apenas diante do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício do seu único Filho era a única possibilidade para que nós fôssemos salvos. Entre as milhares de possibilidades que poderia existir, só tinha uma que nós podíamos ser salvos, que era a morte de Jesus na cruz. Sabe, veja quão grande é o amor do Pai para conosco, que nós somos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos seus filhos. Sabe, entenda que você é filho. Sabe, a gente precisa aprender a ser filho, porque Deus, Ele já sabe ser pai. A gente que não sabe ser filho, sabe, em Cristo, nós resgatamos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Em Cristo nós deixamos de ser aquilo que o pecado causou em nós. Quando nós estamos em Cristo, nós não somos mais fruto do pecado que nós fazemos, mas nos tornamos novas criaturas. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é o pecado que você fez. Você não é o erro que você cometeu. Você é filho amado do Pai. Por quê? Porque com amor eterno Ele te amou. Ele te amou na eternidade, entenda isso. Em Cristo você é exatamente quem Deus quer que você seja. Nós precisamos estar em Cristo para que a nossa identidade de filho seja restaurada. Através de Cristo, nós podemos nos relacionar com o Pai. Através do sacrifício de Jesus na cruz, eu e você podemos chegar diante de Deus e pedir: Deus, perdoa os meus pecados. Eu sou falho, eu sou pecador. Me recebe como teu filho. Porque Jesus se entregou no meu e no teu lugar. Nós podemos ser filhos de Deus. Em Cristo nós encontramos a verdade sobre nós mesmos.
porque a verdade está nele. E a única maneira de nós assumirmos a nossa identidade de filho é andando com Jesus, porque ele é o primogênito, ele é o primeiro, o filho unigênito do Pai. E quando nós andamos com Cristo, nós nos tornamos parecidos com ele, e nós nos tornamos mais amados por Deus. Não existe como ser mais amados por Deus, mas Deus ele pode olhar para mim e falar assim: ó, Felipe, você é meu filho amado que me dá alegria. Sabe, quando Jesus foi se batizar, o que Deus fez? Abriu o céu e falou assim: este é meu filho amado que me dá alegria. E quando eu e você andamos com Jesus, nos relacionamos com ele, nós nos tornamos parecidos com Jesus. E Deus pode olhar assim do céu e falar assim: ó, eis o Rogério, o meu filho amado, que me dá alegria. Eis a Dani, a minha filha amada, que me dá alegria. Eis o Wellington, meu filho amado, que me dá alegria, porque nós nos tornamos parecidos com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, a gente proporciona alegria ao Pai. Sabe, quando Deus foi trazer o dilúvio sobre a terra, ele olhou para a humanidade e ele viu Noé. E a Bíblia fala assim que Noé achou graça aos olhos de Deus. A palavra que fala assim, achou graça no original, que tem o mesmo sentido que fez assim: e Noé fez Deus sorrir. Sabe, quando Deus olhar para mim e para a tua vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que ele possa ver, a gente possa arrancar sorrisos de Deus. E falar assim: ó, esse é meu filho amado que me dá alegria. Ele entendeu que ele é filho, que ele não é escravo, que ele não é mais preso no pecado, que ele é filho amado por mim. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos amados por Deus, o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado, escravos do medo. Nós somos filhos de Deus, chamados por Ele, escolhidos por Ele. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz assim, Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto ele está sujeito aos guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus tornou herdeiro. Sabe, eu e você éramos escravos, escravos da lei, escravos do pecado. Mas quando chegou o tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho para nos libertar da escravidão. Basta nós assumirmos Cristo como nosso Salvador, que nós nos tornamos filhos de Deus. Quem sabe você fala assim: Felipe, mas eu já recebi Jesus como Salvador. Mas você tem vivido como escravo, preso ao pecado, preso à iniquidade, preso aos medos, aos temores da vida. A gente vive num tempo onde os medos têm surgido tanto por conta dessa pandemia. As pessoas vivem com medo, vivem com... A qualquer momento há uma incerteza. Mas quando nós somos filhos de Deus, a gente não tem o que temer. Não temos o que temer o Covid, o que quer que seja, porque nós somos filhos de Deus. E o nosso galardão não se encontra nessa vida, mas na eternidade. Porque Deus nos amou aonde? Na eternidade. Sabe, a gente não tem que temer as circunstâncias desse tempo, porque nós somos filhos de Deus. Se tivermos que passar pela angústia, pelo vale da sombra da morte, que nós estejamos convictos que nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai de amor, o Pai de bondade. Sabe, nós precisamos assumir essa identidade de filho e deixar o passado para trás. Porque lá em Coríntios diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixe o passado no passado e assuma a sua identidade de filho de Deus, de filho amado pelo Pai.
Sabe, nós precisamos assumir essa identidade. Precisamos aprender a ser filhos de Deus. Porque Ele é o nosso Pai de amor e de bondade. Porque Ele nos amou na eternidade. E quando nós somos filhos de Deus, nós temos acesso à herança que Ele nos proporcionou. Um filho, quando ele é filho e o pai morre, ele recebe, se o pai tem bens, ele recebe aqueles bens como herança do seu pai. Só que Deus, ele é eterno, ele não morria, ele não tem como morrer, ele é imortal. Mas ele teve que enviar o seu filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos acesso à herança. Com a morte de Cristo, nós temos acesso à herança do Pai. E essa herança é enorme. Entenda, a sua identidade de filho não pode estar baseada nesse tempo, mas no amor eterno de Deus. Entenda que para sermos filhos de Deus, precisamos estar em Cristo. E a sua identidade deve estar nele. Entenda que como filho de Deus, você é herdeiro e não mais escravo. E você tem acesso à herança plena. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios 1. E versículo 3. Aqui fala a herança que nós recebemos de Deus. Efésios 1, 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Em Cristo nós somos abençoados, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sabe, por isso que nós não temos que correr atrás das bênçãos, porque nós já nascemos abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Continuando o texto: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Deus nos amou. Nós somos filhos amados pelo Pai. Continuando o texto: e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Nós somos escolhidos por Deus. Essa é a nossa herança. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Nós somos adotados como filhos de Deus. Essa é a nossa herança. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos libertos. Essa é a nossa herança. Você não é mais escravo do pecado. Ele perdoou os nossos pecados, nós somos perdoados em Cristo. Essa é a nossa herança. Generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então você é sábio em Cristo. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus em Cristo. Pois Ele nos predestinou conforme seu plano e fez tudo isso para que ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Sabe, nós temos que render glória a Deus, porque nós nos tornamos seus filhos amados. Por meio de Cristo nós somos herdeiros de Cristo, filhos amados pelo Pai. Mas nós precisamos assumir essa identidade de filho, porque Deus, Ele já sabe ser Pai. O papel de pai Deus executa muito bem, que é amar a minha e a tua vida, que é se entregar em amor por nós, que foi enviar o seu Filho para que nós tivéssemos salvação. O papel de pai está sendo bem feito. E será que nós temos nos comportado como seus filhos? Como filhos amados pelo Pai? Será que nós temos recebido essa identidade de filhos? Temos nos comportado como filhos? Sabe, um pai, ele não ama o filho pelo que o filho faz. Mas um pai se alegra quando o filho obedece.
Será que nós temos sido filhos obedientes ao Pai? Será que nós temos arrancado sorrisos de Deus? Será que Deus pode olhar para mim e para a tua vida e dizer assim: este é meu filho amado que me dá alegria? Sabe, nós precisamos assumir essa identidade de filho, porque Deus, ele já sabe ser pai. Se coloque de pé. E eu quero que você entenda que você é filho. Filho amado por Deus. A graça de Cristo é maior do que qualquer pecado que nós venhamos a cometer. A graça de Jesus é maior do que qualquer coisa. Abrace essa graça, abrace esse amor. Receba esse amor eterno que Deus te amou. Assuma esse amor para a sua vida. Esse amor deve definir a minha e a tua identidade. É o amor de Deus que deve nos definir, não as circunstâncias, não as pessoas, não o que eu penso sobre mim, mas o que Deus pensa sobre mim. E o que Deus pensa sobre nós? Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos amou na eternidade. Mas nós precisamos assumir essa identidade de filhos, de herdeiros do Pai, de filhos amados pelo Pai. Pare de se comportar como um escravo e se comporte como um filho. Na parábola do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai e gasta toda a herança do pai e se perde por completo, o que ele fala? Vou voltar para a casa do meu pai como um dos seus trabalhadores. E ele já vai com o discurso prontinho. Vou chegar lá, vou falar assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um de seus trabalhadores. Ele vai o caminho com o seu discurso pronto, com o seu discurso feito. Ele pensava assim: eu não sou mais digno de ser chamado filho, porque eu peguei toda a herança e gastei, destruí a herança do meu pai. E ele vai o caminho caminhando. Só que quando ele chega próximo do pai, com o seu discurso pronto, o pai vai no pescoço dele e abraça ele como seu filho amado. Ele queria ser recebido como um dos trabalhadores, mas o pai o recebe como filho. Porque um filho não deixa de ser filho porque faz coisa errada, porque sai da casa do pai. Uma vez filho, sempre filho. Basta você chegar próximo do pai, que o pai vai pegar você pelo pescoço e vai te dar um abraço e vai te cheirar e falar assim: este é o meu filho amado, esse meu filho estava morto e tá aí, retornou à vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossa imundícia, condenados ao inferno, mas o pai veio ao nosso encontro e nos abraçou e nos falou assim: esse meu filho estava morto e reviveu. E apenas ele não nos recebe e nos dá um abraço, mas ele nos dá a herança novamente. Ele pega e tira o anel do seu dedo e coloca no dedo do filho. Ele restaura a roupa do seu filho e faz uma festa para aquele filho que estava perdido e foi achado. E é isso que Deus faz com a minha e com a tua vida. Quando nós chegamos diante dele, ele nos recebe como seus filhos e nos restaura a herança de filhos de Deus. Você é escolhido, você é amado, você é perdoado, você é selado pelo Espírito Santo. Receba essa identidade de filho. Não viva como escravo do medo, como escravo do pecado, como escravo do passado, como escravo da vergonha. Mas viva como filho de Deus, filho perdoado, filho escolhido, filho amado na eternidade. Sabe, a eternidade não é nunca ter fim. Não, nunca ter fim é infinito. A eternidade não existe tempo. Deus te amou quando o tempo não existia. Ele te amou na eternidade. Com esse amor eterno Ele te amou. Portanto, não há o que você faça que mude esse amor. Receba Jesus em seu coração e você vai receber essa adoção como filho de Deus. Deus escolheu te amar como filho. Você não é fruto do acaso. Você não veio por acidente. Você veio porque Deus escolheu. Porque Deus falou assim:
esse é meu filho. Esse é filho amado por mim. Esse filho me dá alegria. Sabe, que nós venhamos assumir essa identidade e que deixamos de ser filhos imaturos que se comportam como escravos, que não entendem que são filhos, mas que nós venhamos se comportar como filhos amados por Deus. Que nós venhamos viver de acordo com a sua vontade, com o seu propósito, andarmos com Jesus, nos tornarmos parecidos com Ele e arrancarmos sorrisos de Deus, proporcionar alegria a Deus. Vamos orar. Deus, nessa noite a Tua palavra foi pregada, Pai, e eu te peço, Espírito Santo, vem com o Teu agir nessa noite sobre o coração de cada um que está aqui, Pai. Que cada um que está aqui, Pai, possa entender a sua verdadeira identidade de filho de Deus, Pai. E que não é o que eles fazem que definem a sua identidade, mas é o que o Senhor fez. E o Senhor os amou. O Senhor me amou, Pai. O Senhor me amou na eternidade e o Senhor os amou na eternidade, Pai. Pai, o Senhor vem ao nosso encontro, Pai. Nós estávamos prontos com o nosso discurso, Pai, mas o Senhor vem e nos cala com o seu amor, Pai. Esse amor que é incondicional, um amor que independe de circunstância, Pai. Pai, nós precisamos aprender a ser filho, Pai, porque o Senhor já sabe ser Pai, o Senhor cumpre muito bem esse papel, Pai. Que nós venhamos ser livres do pecado, livres da angústia do passado e assumir a identidade de filhos de Deus, filhos amados pelo Pai. Nos leva a essa compreensão, Pai. Deus, nos ajuda a nos tornarmos seus filhos, Pai, a assumir essa identidade de filho, Pai. Vem sobre nós nessa noite, Pai. Vem com teu banho de graça e de bondade sobre nossas vidas, Pai. Na casa do Pai há um lugar para você. Na casa de Deus há um lugar para você. Corra em direção ao Pai. Venha em direção ao Pai, que Ele te recebe de braços abertos. Você é filho amado pelo Pai. Você é escolhido. Você é perdoado. Você é quem Deus diz que você é. Entenda a sua identidade.
Entenda que você é filho de Deus. Sabe, nós precisamos caminhar nisso. Porque se nós não entendemos essa identidade, as circunstâncias vão abalar nossa vida. As dificuldades vão abalar nossa vida. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos, independente da situação, nós sabemos que há um Pai de amor que nos guarda, que nos ama. Nós somos filhos amados pelo Pai. E Deus liberta, livre em fizeram. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia! Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é filho. Amém? Que você entenda essa identidade, que você é filho amado pelo Pai. Que isso fique na sua cabeça, que você é filho amado. E que Ele te amou na eternidade. Muito antes de tudo existir, Ele já te amava. Que você tenha isso em sua mente, em seu coração, para que quando as coisas vierem, você não venha mudar, mas que você venha continuar sendo filho de Deus, filho amado por Ele. Vamos ser